Há momentos em que algo dentro de você começa a mudar antes mesmo de você entender o porquê. Uma inquietação leve surge no meio de um dia comum. Uma sensibilidade inesperada aparece em situações que antes não te tocavam. Uma percepção silenciosa de que sua alma está despertando para algo maior começa a crescer dentro de você. Nada no lado de fora parece ter mudado, mas por dentro tudo está ganhando um novo sentido. E essa mudança não é emocional, não é psicológica, não é fruto de cansaço, é espiritual. É o Espírito Santo movendo áreas que estavam adormecidas, chamando você para um novo ritmo, um novo entendimento e um novo tempo com Deus. Esse despertar geralmente começa com sinais sutis, uma vontade repentina de se afastar de ruídos, uma sensação de que seu coração não se encaixa mais nos antigos padrões, uma necessidade inexplicável de silêncio, verdade e presença. Você tenta continuar a rotina, tenta ignorar o que está sentindo, tenta racionalizar a mudança, mas ela insiste. E quanto mais insiste, mais claro se torna que isso não veio de você. Veio de Deus. O Espírito Santo está acendendo algo que você não pode mais apagar. Ele está preparando você para um movimento que não depende das circunstâncias externas, mas da transformação que ele decidiu fazer no íntimo da sua alma. A verdade é que antes de Deus mover sua vida, ele move você por dentro. Ele desperta aquilo que estava apagado, reacende convicções que você perdeu ao longo do caminho, restaura percepções espirituais que foram sufocadas por pressões, medos e distrações. É por isso que esse despertar dói e cura ao mesmo tempo. Ele confronta e consola. Ele desestabiliza velhas estruturas e constrói novas bases. Ele tira você de lugares onde sua alma já não cabia mais. Porque o que Deus está iniciando dentro de você não é um processo pequeno. É o começo de uma reviravolta espiritual que cedo ou tarde vai se manifestar no lado de fora. Este vídeo existe por uma razão: ajudar você a entender o que o Espírito Santo está despertando dentro de você e mostrar por que é tão importante não ignorar essa mudança. Deus está chamando você para algo que vai além de emoções passageiras. Ele está chamando você para viver um nível mais profundo de consciência espiritual, identidade, propósito e liberdade. Se você está sentindo algo novo nascendo dentro de si, isso não é coincidência. É Deus iniciando um capítulo que só pode começar quando você responde ao toque dele. O sinal interno, que você não consegue explicar. O despertar começa dentro. Há um momento em que a alma começa a enviar sinais que você não consegue ignorar. É aquele incômodo silencioso que aparece no meio de um dia comum, aquela sensação de que algo dentro de você está se movendo sem que nada ao redor tenha mudado. A mente tenta seguir o fluxo normal, mas o coração percebe que uma transformação começou. Você pensa que é apenas cansaço, tenta justificar como emoção passageira, mas essa sensação não vai embora. Ela volta, insiste, se repete. E por trás dessa repetição existe um propósito. O Espírito Santo está despertando sua sensibilidade espiritual. Esse sinal interno não é pressão psicológica. É Deus tocando áreas que sempre estiveram aí, mas que a correria, a dor ou a distração tinham adormecido. É o começo do despertar. E esse começo sempre vem de forma suave, quase discreta. Como se o Espírito estivesse te chamando para olhar para dentro e perceber que existe algo maior acontecendo. Aquilo que antes você ignorava como detalhe, agora começa a ganhar peso. Aquilo que antes passava despercebido agora mexe com você. E esse movimento interno é o primeiro indício de que Deus está preparando seu coração para algo novo. Esse despertar acontece porque Deus sempre age na alma antes de agir na vida. Ele mexe no seu interior para que você possa enxergar o que antes não via. Ele abre seus olhos para a verdade, fortalece áreas fragilizadas, ilumina pensamentos que estavam confusos. O sinal interno é o anúncio do que vem depois: mudança, cura, realinhamento e direção. Quando você sente esse chamado silencioso, é porque Deus já iniciou um processo invisível
que vai transformar sua maneira de perceber a si mesmo e ao propósito dele para a sua vida. E tudo começa aqui dentro de você, nesse lugar onde ele fala primeiro. A mudança que Deus faz em silêncio, o Espírito age antes de você notar. Antes que qualquer transformação apareça na sua vida, Deus começa uma obra que ninguém vê. É no silêncio, nos bastidores da alma, que o Espírito Santo inicia o processo que vai mudar tudo ao seu redor. Muitas vezes, você acredita que está parado, que nada acontece, que suas orações não passam do teto. Mas enquanto você pensa isso, Deus já está trabalhando exatamente onde a verdadeira mudança começa, no seu interior. Ele ajusta pensamentos, reposiciona desejos, desmonta ilusões e abre espaço para verdades que você ainda não consegue compreender completamente. Essa mudança silenciosa acontece porque Deus não força a consciência, ele constrói entendimento. Ele não altera as circunstâncias de imediato, ele prepara seu coração para recebê-las. O Espírito Santo reorganiza sua percepção, molda sua visão, limpa os filtros emocionais que distorciam a realidade. Ele afasta você de ideias que te feriam e te aproxima de pensamentos que curam. Todo o processo espiritual profundo começa assim, de forma calma, imperceptível e contínua. Quando você percebe que está pensando diferente, que algo dentro se tornou mais leve, que decisões começam a fazer mais sentido, é porque a obra interna já está avançada. O mais impressionante é que essa mudança não depende do que você vê, mas do que Deus decidiu fazer em você. O Espírito age antes do entendimento chegar, antes da clareza, antes da resposta. Ele constrói a base da transformação enquanto você ainda acha que está no mesmo lugar. Por isso, nunca confunda silêncio com inatividade. Nunca interprete a ausência de sinais externos como ausência de ação divina. Deus trabalha primeiro no invisível para que o visível seja transformado de forma sólida, duradoura e verdadeira. E quando esse trabalho silencioso termina, sua vida começa a se alinhar naturalmente ao que ele preparou. Quando o Espírito Santo toca feridas antigas para curar o presente, há momentos em que, sem aviso, lembranças antigas começam a voltar. Situações que você achava resolvidas reaparecem na mente. Sentimentos que estavam escondidos começam a emergir. E no primeiro instante, você pensa que isso é retrocesso, fraqueza ou instabilidade. Mas quando o Espírito Santo está despertando algo dentro de você, ele frequentemente toca em feridas guardadas para curar áreas que você não percebe mais. Deus não reabre memórias para te ferir. Ele expõe para libertar. Ele traz à tona o que você empurrou por anos, para que possa, enfim, remover o peso que sempre te acompanhou. É nesse ponto que muitos se confundem e tentam fugir dessa fase. Mas esse confronto interno é uma das maiores provas de que Deus está agindo. A mudança profunda não acontece ignorando o passado, mas passando por ele com a verdade que só o Espírito Santo pode revelar. Ele mostra padrões que você repetia sem notar. Ele ilumina decisões que marcaram sua alma. Ele te ajuda a enxergar onde nasceu a dor que moldou tantos comportamentos. Não é para você reviver sofrimento, mas para finalmente entender o que precisa ser curado, para que o novo capítulo da sua vida possa começar sem rachaduras. Quando o Espírito toca essas feridas, ele não te deixa sozinho. Ele te dá sensibilidade, mas também te dá força. Ele revela, mas também sustenta. Ele confronta, mas também consola. Você começa a perceber que a dor antiga não tem mais o mesmo poder. O peso emocional diminui. A culpa perde força. O medo começa a soltar suas raízes. E tudo isso acontece porque Deus está preparando sua alma para algo maior do que o passado. Ele limpa o terreno para que a mudança que vem a seguir possa florescer em um coração renovado, livre e inteiro. Revisitar o que te feriu não é regressar, é avançar curado. A sensação de não pertencer mais aos lugares que antes te moldavam. Existe um momento no despertar espiritual em que você começa a sentir que já não cabe mais nos mesmos ambientes, nas mesmas conversas, nos mesmos vínculos. É como se algo dentro de você tivesse crescido,
mas o lugar onde você está continuasse do mesmo tamanho. A sensação é estranha, nada mudou por fora, mas por dentro tudo parece apertado. E é exatamente assim que o Espírito Santo sinaliza que você está sendo preparado para sair de ciclos que antes te definiam, mas agora te limitam. Esse deslocamento interno não é rejeição, é realinhamento. Deus está mostrando que aquilo que antes moldava sua mente já não combina com quem você está se tornando. Essa percepção não surge como arrogância ou superioridade. Ela nasce como consciência. Você começa a notar padrões que não percebeu antes. Situações que antes te prendiam, agora causam desconforto. Conversas que antes te divertiam, agora te cansam. Relacionamentos que antes te sustentavam, agora drenam sua alma. E você tenta insistir, tenta se encaixar, tenta continuar como antes, mas algo dentro de você diz que já não dá mais. Esse algo é o Espírito Santo te preparando para uma mudança que começa dentro, mas que inevitavelmente vai alcançar o lado de fora. O despertar espiritual sempre cria essa distância silenciosa entre quem você era e quem Deus está moldando. Essa sensação de não pertencer mais não deve ser vista como perda, mas como sinal de crescimento. Quando Deus decide mudar sua rota, Ele primeiro muda seu coração. Ele te faz perceber o que já não te faz bem. Ele amplia sua visão para que você enxergue além do que sempre pareceu normal. Ele afina sua sensibilidade para que você identifique o que te prende e o que te chama para frente. A verdade é que quando você sente que não pertence mais a um lugar, é porque Deus está te convidando para outro. O desconforto santo. Quando Deus remove sua paz para te trazê-lo para o caminho certo. Há fases em que você sente uma inquietação que não consegue explicar. Nada está exatamente errado, mas algo dentro de você parece fora do lugar. A paz que você tinha sobre certas escolhas desaparece. O entusiasmo que sustentava determinados caminhos se esvazia, e aquilo que antes parecia seguro começa a gerar peso, dúvida ou cansaço. Esse tipo de desconforto não é emocional, não é instabilidade e não é exagero. É direção. Muitas vezes, quando Deus quer te afastar de algo que vai te ferir ou te desviar, Ele remove a paz que você tinha sobre aquilo. O Espírito Santo não usa barulho para te alertar. Ele usa a ausência de paz. Esse processo é profundo, porque mexe com áreas onde você achava que estava tudo bem. É como se Deus estivesse colocando um marcador espiritual dizendo: não continue por esse caminho. E por mais que sua mente tente justificar, insistir ou racionalizar, seu espírito sabe que algo mudou. A paz que vem de Deus nunca deixa você confuso, mas a paz que Ele retira também nunca deixa você confortável no erro. Esse desconforto santo é uma proteção, não uma punição. É Deus freando você antes que seu coração se envolva demais, antes que sua mente se desgaste, antes que sua alma seja ferida novamente. Quando o Espírito Santo remove sua paz, Ele não está tirando algo de você. Ele está te salvando. Ele está alinhando sua percepção para que você enxergue o que não via. Ele está te ensinando a não depender apenas dos seus planos, mas da direção dele. Esse desconforto faz você questionar caminhos que antes pareciam óbvios. Faz você revisar escolhas que pareciam certas. Faz você sentir que existe algo mais profundo te chamando. E a verdade é que existe. Deus está conduzindo você para um caminho mais seguro, mais leve e mais alinhado ao propósito dele. A ausência de paz não é medo. É o aviso amoroso de um pai que está guiando você com precisão. A voz que convida sem forçar. A direção do Espírito, em cada pequena intuição. A direção do Espírito Santo raramente chega como um comando duro ou como uma ordem que te pressiona. Na maioria das vezes, ela se manifesta como uma intuição suave, uma percepção interna que surge com calma, sem gritos, sem urgência artificial. É uma voz que não força, mas convida. Ela não empurra você para o caminho certo. Ela atrai você para ele. É aquela impressão que aparece quando você está prestes a tomar uma decisão. É aquele pensamento equilibrado que surge no meio da confusão. É aquele senso de "isso faz sentido" que brota no seu coração.
mesmo quando sua mente ainda está tentando entender. Essa direção sutil é uma das formas mais fortes de manifestação do Espírito Santo, porque ela transforma sua sensibilidade espiritual sem destruir sua liberdade. Ele não manipula, ele não controla, ele orienta, ele ilumina as ideias certas no momento exato, te faz enxergar riscos invisíveis, fortalece o que é seguro e desmonta, com delicadeza, aquilo que parecia convincente, mas não vinha de Deus. Essa percepção suave começa pequena, mas vai crescendo dentro de você. E quanto mais você aprende a reconhecer essa voz interna, mais claro fica o caminho que você deve seguir. A diferença entre impulso e direção espiritual é simples. O impulso cria pressa. A direção cria paz. O impulso te leva ao exagero. A direção te leva à sabedoria. O impulso te deixa inquieto. A direção te deixa atento. O Espírito Santo não te lança para decisões. Ele te guia até elas. Ele te prepara antes. Ele ajusta seu coração. Ele realinha seus pensamentos. Ele te dá discernimento. A intuição que ele traz é sempre coerente, constante e cheia de sentido. O convite dele nunca pesa, nunca machuca, nunca confunde. Ele apenas aponta para o que é verdadeiro, saudável e seguro. Quando você aprende a ouvir esse convite suave, sua vida começa a caminhar com menos desgaste. Você para de se machucar tentando adivinhar tudo e passa a caminhar com confiança, porque percebe que não está sozinho. O Espírito Santo está conduzindo seus passos através dessas pequenas intuições que parecem simples, mas carregam a sabedoria de Deus. Ele não exige que você corra. Ele apenas pede que você o acompanhe na direção que já preparou. A virada, quando você começa a desejar o que antes evitava. Há um ponto no despertar espiritual em que a maior prova de transformação não está no que você sente, mas no que você começa a desejar. De repente, aquilo que antes parecia difícil demais começa a atrair seu coração. O que antes você evitava agora se torna importante. O que antes te cansava agora te fortalece. Isso não é maturidade humana. É obra do Espírito Santo reorganizando sua vontade por dentro. Quando Deus muda seus desejos, Ele muda sua vida. Ele alinha sua fome espiritual com aquilo que realmente te sustenta, te cura e te aproxima da verdade. Esse momento é sutil, mas poderoso. Você começa a se afastar naturalmente de conversas, hábitos e ambientes que antes te prendiam. Não é esforço, não é luta contra si mesmo, é discernimento, é clareza. Você olha para coisas que antes dominavam sua mente e percebe que elas já não têm mais o mesmo peso. A antiga atração perde força porque Deus está reconstruindo sua identidade. E quando a identidade muda, os desejos mudam com ela. Essa é a virada que revela que o Espírito Santo está moldando a sua vontade, não através da pressão, mas através de transformação. A verdadeira mudança espiritual acontece quando aquilo que é saudável deixa de ser obrigação e passa a ser desejo. Quando orar deixa de ser peso e se torna descanso. Quando buscar a Deus deixa de ser rotina e se torna vida. Quando deixar para trás o que te feriu, deixa de ser sacrifício e se torna liberdade. Esse tipo de mudança não nasce do esforço, nasce da ação do Espírito Santo reorganizando tudo dentro de você. Ele desperta novos interesses, novos valores, novas escolhas. Ele te mostra a beleza daquilo que você não conseguia enxergar antes. E é nesse ponto que sua jornada com Deus muda completamente. Você não está mais lutando contra si mesmo. Você está caminhando na mesma direção que o Espírito já preparou. Seus desejos agora cooperam com o propósito de Deus. Sua alma responde ao toque dele. Sua vida começa a refletir uma transformação que não veio da sua força, mas da graça que operou dentro de você. Quando você começa a desejar o que antes evitava, você sabe. Deus está te levando para um novo nível de liberdade e maturidade espiritual. O reposicionamento de Deus. Portas que fecham, portas que se abrem e caminhos que mudam. Quando o Espírito Santo desperta algo dentro de você,
a vida ao redor inevitavelmente começa a se mover. Portas que estavam escancaradas começam a se fechar sem aviso. Oportunidades que antes pareciam perfeitas deixam de fazer sentido. Relacionamentos que sustentavam seu coração passam a ficar distantes. Caminhos que você considerava certos começam a perder coerência. Nada disso acontece por acaso. Deus reposiciona sua rota quando percebe que seu coração já está pronto para avançar, para lugares que antes você não tinha maturidade para ocupar. A mudança interna sempre antecede a mudança externa. Fechamentos não são fracassos, são livramentos. Atrasos não são punições, são proteções. Interrupções não são caos, são realinhamentos. O Espírito Santo não permite que você permaneça em ambientes que já não alimentam sua alma. Ele não te deixa preso em ciclos que drenam sua força espiritual. Ele fecha portas para abrir caminhos que você ainda não percebeu. E enquanto você tenta entender o motivo de tantas mudanças, Deus já está preparando novas rotas, novas conexões, novas possibilidades que se encaixam exatamente com a transformação que Ele está fazendo dentro de você. Esse reposicionamento é muitas vezes desconfortável. Você sente saudade do que era familiar, estranhamento diante do que é novo e incerteza diante do que ainda não chegou. Mas é aí que a fé cresce. É aí que a sensibilidade espiritual aumenta. É aí que você aprende a depender mais da direção de Deus do que da previsibilidade da vida. A alma desperta não aceita voltar ao padrão antigo. Ela busca coerência com o que Deus está construindo. E quando o Espírito Santo começa a ajustar sua rota, ele te afasta do que te prende e te aproxima do que te prepara. Quando você percebe que portas fechadas não são fim, mas início, que mudanças repentinas não são castigo, mas cuidado, e que novos caminhos não são ameaça, mas convite, você começa a caminhar com mais leveza. Porque entende que o reposicionamento não acontece para te desestabilizar, mas para te alinhar ao propósito que Deus escreveu para você. Quem é guiado pelo Espírito não perde o caminho. É reposicionado para o certo. O chamado para não ignorar, o futuro que começa com uma resposta simples. Chega um momento em que tudo o que você viveu até aqui começa a fazer sentido. As inquietações, as mudanças internas, os desconfortos, as portas que se fecharam, as percepções que despertaram. Nada disso foi acidental. Tudo fazia parte de um movimento silencioso do Espírito Santo, preparando você para um capítulo novo, mais maduro, mais profundo, mais alinhado com o que Deus sempre desejou para a sua vida. Agora você está diante do ponto decisivo. Esse despertar não é apenas uma fase emocional, é um chamado. E chamados não devem ser ignorados. O Espírito Santo não desperta algo em você para deixá-lo confuso. Ele desperta para conduzir. Ele planta sensibilidade espiritual para te afastar de ciclos que te feriam. Ele acende novos pensamentos para te mostrar que existe uma rota melhor. Ele te move por dentro antes de mover sua vida por fora. E quando esse processo chega ao ponto em que você já percebe claramente que algo mudou, é porque está na hora de dar uma resposta. Não é uma resposta complicada. Não é uma lista de exigências. É simples. É uma abertura de coração. É um sim sincero a Deus. Esse é o tipo de momento que redefine destinos. Ignorar o despertar é permanecer preso a uma versão de você que Deus já está superando. Responder a esse despertar é entrar na história que Ele preparou. A escolha não acontece na emoção. Acontece na consciência, na decisão de abraçar a mudança, na disposição de seguir a direção que o Espírito Santo está apontando. A jornada que vem depois não será perfeita, mas será guiada. Não será livre de desafios, mas será cheia de propósito. E, acima de tudo, será conduzida pela presença de Deus. Se você sente que essa mensagem falou diretamente com você, não trate isso como coincidência. Esse despertar é real. E ele está acontecendo agora. Não ignore, não adie, não sufoque o que Deus está tentando fazer. Apenas responda.
e permita que Ele conduza seus próximos passos com a sabedoria, a paz e a clareza que só o Espírito Santo pode oferecer. O futuro que Deus preparou começa com essa resposta simples que nasce aí dentro do seu coração. Se essa mensagem tocou você, permita que ela continue trabalhando em sua alma. Compartilhe com alguém que precisa desse despertar e deixe nos comentários o que Deus está começando a mover dentro de você. Isso fortalece sua caminhada e ajuda essa comunidade de pessoas que querem viver guiadas pela presença do Espírito Santo.